Shalom, meus irmãos, todos bem aí? Nós vamos fazer um pequeno comentário da Parashá Emor, Levítico 21, e eu peço perdão já de antemão pelo áudio, porque o nosso microfone deu um problema, é a segunda vez que eu vou fazer esse vídeo para vocês, e portanto, também espero que os irmãos tenham lido a Parashá durante a semana. É imprescindível e importantíssimo que vocês façam a leitura e a meditação da Parashá, para que a gente possa alcançar aí um bom entendimento daquilo que o Eterno está nos ensinando. Essa Parashá ela vai começar falando: Disse o Eterno a Moshe, fala aos sacerdotes, filhos de Arão. Então ela começa mostrando para a gente uma categoria de mandamentos que são específicos para o sacerdote, também específicos para o sumo sacerdote, e nós vamos ver que um caso onde você tem um mandamento específico para a família do sacerdote. E é muito importante a gente entender que existem mandamentos específicos. Por quê? Porque existe uma retórica mundo afora dizendo que é impossível cumprir os mandamentos da Torá, que é muita coisa, mas quem conhece a Torá sabe que só nécios falam esse tipo de coisa, pessoas que não conhecem as Escrituras. Por quê? Porque os mandamentos consistem de coisas simples, fáceis e coisas que você pode fazer, como respeitar o próximo, como amar o próximo. Não há nada nos mandamentos da Torá que seja difícil, né? Então você tem cerimônias, ritos, festas, solenidades que você precisa cumprir, que você precisa viver e que isso não é difícil, né? Muito menos alguém poderia falar que é uma coisa impossível de ser cumprida. Agora, o lado interessante da gente ver essa questão de mandamentos específicos é que os sábios dizem que existem 613 mandamentos, tá? Então, aquelas pessoas que nada sabem e que vêm com essa retórica de que é muita coisa, ninguém consegue cumprir, é impossível. Então, a primeira dica para essas pessoas é o seguinte: se você tem 613 mandamentos e você está descobrindo que alguns mandamentos são específicos para o sacerdote, esses você não vai precisar cumprir, então esses você vai descontar. Outros são específicos para o sumo sacerdote também, são mandamentos que você não vai cumprir. Outros são específicos agora para a família do sacerdote, você não vai cumprir. Outros mandamentos que estão aqui nessa Parashá são específicos para quem tem uma fazenda em Israel. Se você não tem fazenda lá, você também não tem que cumprir esses. Outros mandamentos dependem da existência do templo em Jerusalém. Como você vai ver nessa Parashá, os sacrifícios e os animais que são imolados para o Eterno, as ofertas que são entregues para o sacerdote, tá? Então, ou seja, dependem da tribo de Levi, dependem da tribo sacerdotal, dependem da existência desse tabernáculo, desse templo, e que não é possível cumprir. Então, esse não dá para cumprir. O que sobra aqui? São os mandamentos que falam para você não matar, para você não roubar, para você ser honesto, para não ter duas balanças, dois pesos e duas medidas. E, enfim, são esses mandamentos que você pode cumprir, que não é difícil. E a gente vai para um exemplo de mandamentos, você vê como é difícil, como é complicado. Olha só. Capítulo 21, verso 5 fala assim: Não farão calva em sua cabeça, nem a sua barba rasparão com navalha, e em sua carne não farão incisões. De repente, na década de 70, na década de 60 ou antes, se a gente falar em incisões, na carne, pessoas fazendo incisões, você vai falar assim: ninguém faz isso mesmo, tranquilo. Hoje em dia, com a ascensão dessas tribos urbanas, você tem pessoas que se tatuam todas, que se pintam, que fazem incisões na pele, que cortam para ficar uma marca, aquelas pessoas que estão cheias de caroços no rosto porque elas colocam metal cirúrgico debaixo da pele. Ou seja, o Eterno está falando, não é para você fazer isso. Se você achar que é difícil cumprir esse mandamento, então realmente a Torá não é para você, tá? Essa Parashá ela vai falar em todo o tempo, São santidade ao Eterno. Por quê? Porque são exigências do Eterno
para o sacerdote, para que ele seja separado, para que ele se santifique, né? Olha só então o que a gente vai ver como exemplo aqui dessa separação, dessa santidade que o Eterno exige do sacerdote. Verso 6. 21, verso 6. Santos serão para seu Elohim, e não profanarão o nome de seu Elohim, pois as ofertas queimadas do Eterno e o pão de seu Elohim eles oferecem, e serão santidade. Agora vem os exemplos. Mulher prostituta ou profana não tomarão, e mulher divorciada de seu marido não tomarão, porque santo ele é para seu Elohim, e o santificarás, porque o sacrifício de teu Elohim ele oferece. Santo será para ti, porque santo eu sou, o Eterno, vosso santificador. Aqui é uma exigência de santidade, uma exigência para o sacerdote. Só que, dentro dessas exigências de santidade, você vai ter princípios que vão ser muito úteis, que você vai compreender, aí, conforme a gente for conversando, que são ótimos, né? Verso 9. A filha do sacerdote desposada, quando se profanar pela prostituição, a honra de seu pai ela profana, no fogo será queimada. Alguém pode falar, Renato, mas isso é muito severo. Sim, é severo, mas olha a utilidade do mandamento, né? Quando o Eterno fala que o sacerdote tem que saber escolher esposa, que o sacerdote não pode pegar uma mulher prostituta, né? Uma mulher profana. Então o Eterno já está trazendo para ele uma coisa muito simples, né? Uma visão, um conceito muito simples. Imagina você que tem uma pessoa fuleira do seu lado, uma mulher que não tem princípios do Eterno, e essa mulher vai criar os seus filhos. E essa mulher vai conduzir a sua família. Os seus filhos, né, serão, de certa forma, um pouco do reflexo de quem você é. Então você imagina que aqui quando o Eterno fala, né, olha, se a filha do sacerdote, né, quando se profanar pela prostituição, peraí, se profanar? Prostituição? Tem isso na minha família? Vai ter isso a minha esposa? Não. Então aí você vê que uma coisa está ligada à outra. E que esses princípios que o Eterno vai colocando, né, no caminho do sacerdote ou daquele que vai cumprir os mandamentos dele, vai viver para ele, vai ter um relacionamento com ele, são princípios que fazem uma construção. E essa construção vai ser abrangente. Então é lógico que os seus filhos estarão aptos também, porque vai vir de um lar apto, vai vir de uma instrução verdadeira, de uma instrução reta. Agora, se o sacerdote casa com qualquer mulher profana, tá? E vai trazer valores ruins para a família dele, bom, ele vai ser vítima dessa sentença aqui, porque a filha ou filho, quem quer que seja, vai dar maus exemplos e com isso vai produzir aquilo que é mal, tá? Então nisso a gente começa a ver que essa santidade que o Eterno exige, ela vem também de um princípio de sabedoria, né? O Eterno está colocando coisas para que seus filhos andem por um caminho bom, por um caminho reto e para que isso se perpetue, tá? Agora também você tem a responsabilidade de um pai, né, que é sacerdote, de transmitir esses valores para o filho. É muito comum e é uma infelicidade de uma realidade que a gente vive hoje no Brasil e é uma pena que seja assim. Alguns dias atrás, conversando com alguns amigos, estavam comentando sobre o caso de um líder religioso cuja filha largou o casamento para se unir com outra pessoa dessa instituição religiosa que também largou a sua esposa, né? E ambos, dentro dessa profanação e dentro dessa prostituição, né? Desse adultério, se uniram e foram congregar em outro lugar. Então isso já virou uma coisa banal, né? Banalizou essa questão. Agora, um sacerdote do Eterno, ele vai ter que observar,
né, cuidadosamente esses princípios. Porque nós entendemos que há um sacerdócio que é o sacerdócio de Melquisedeque, que não é o sacerdócio levítico, que Yeshua nos constituiu reis e sacerdotes para o eterno, e que é um sacerdócio necessário para esse tempo, necessário para a humanidade, né? Porque o sacerdócio levítico ele não está ativo, tá? Então, na infinita sabedoria do eterno, assim o eterno faz para que o serviço religioso não termine, tá bom? Então, entendendo isso, meus irmãos, nós vamos entender que sim, esses mandamentos são mandamentos específicos para o sacerdócio levítico, mas são esses os mandamentos e os princípios que irão direcionar, né, a nossa vida e o nosso sacerdócio para os princípios e os atos de justiça do eterno, tá bom? Então a gente está lendo aqui, é para o sacerdócio levita, sim, mas são princípios divinos. E você que anda com o eterno precisa andar segundo os princípios do eterno, tá bom? Outro ponto aqui, né, que a gente vai ver a partir do verso 10, que a Torá vai falar para o sumo sacerdote. E o sumo sacerdote entre seus irmãos, cuja cabeça for derramada óleo da unção e for consagrado para vestir as vestes sagradas, seu cabelo não deixará crescer no seu luto e suas vestes não romperá. Aqui existe uma carga de responsabilidade sobre esse sumo sacerdote, né? Ele, numa situação de luto, ele não pode rasgar as vestes, ele não pode deixar o cabelo crescer. Ele precisa se manter apto para fazer o serviço do Eterno, para ir até o altar do Eterno, oferecer para o Eterno, enfim. Ele não pode, né, se abdicar ou interromper o seu sacerdócio por nada, tá? Então aqui você vai ter uma condição que o Eterno coloca para o sumo sacerdote. E ele fala assim, e as almas mortas não se chegará por seu pai, por sua mãe, não se fará impuro, tá? Então ele tem que se manter puro continuamente. Outras pessoas podem, inclusive o sacerdote, se impurificar por causa de um ente próximo, né? Se faleceu uma filha, se faleceu um pai, não tem problema. O sumo sacerdote não. Então aqui nós estamos vendo aqui um mandamento específico para o sumo sacerdote, tá bom? Não se fará impuro. E ele, mulher em sua virgindade, tomará. Ou seja, vai casar virgem e com uma virgem, tá bom? É a regra para o sacerdote. Agora, que esta regra realmente é muito boa, tá? E aí também se originam algumas leis de cerca. Por quê? Porque são regras excelentes. São regras que são oriundas de princípios divinos, de princípios espirituais, tá? Então a gente tem que se apegar a elas, né? Pois eu sou eterno, seu santificador, e não profanará sua semente entre seu povo, né? Mas somente virgem de seu povo tomará por mulher. Então, ou seja, você vem de uma conduta adequada, isso abençoa o nome do Eterno. Se a gente se lembrar que no comecinho da Paraxá, né, a Paraxá está falando o seguinte, que quando você tem, e não profanarão o nome de seu Elohim, né, santos serão para o seu Elohim, não profanarão o nome, por quê? Porque quando você tem uma conduta que não está de acordo com a palavra, de acordo com as escrituras, isso é uma conduta que não é adequada, você automaticamente está profanando o nome do Eterno. Lá na frente a gente vai aprofundar um pouquinho nessa questão, mas aqui, sobre essa questão do sacerdote, a gente vai ver uma coisa muito interessante, não se chegará homem, vamos pular essa parte, capítulo 22, verso 1, vai falar o seguinte, e falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala a Arão e a seus filhos para que se separem quando estiverem impuros. Das santidades dos filhos de Israel, que eles santificam para mim, e não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Eterno. Então, dentro desse mesmo entendimento, né, de sacerdócio, de serviço religioso, de uma pessoa que ora por outra pessoa, de uma pessoa que faz alguma coisa, como a gente já falou em outras paraxás,
dentro desse mesmo entendimento, isso é uma exigência do Eterno. Se você está impuro, se alguma coisa não está certa na sua vida, você não tem que impor a mão sobre ninguém, você não tem que fazer nada. Se você está comendo aquilo que não é comida, esquece, você não está apto. Ah, você não guarda o Shabat, mas eu amo o Senhor. Não, você não está apto. Esquece. Por quê? Porque senão você profana o nome do Eterno. Tá? Então você tem que estar apto, e aí é uma exigência do Eterno. Fala, né? Para que se separem quando estiverem impuros. Não toca naquilo que é sagrado. Não toca naquilo que é santificado. Não vai colocar a sua mão impura sobre nada. Né? Você não está apto, saia do meio de campo. Porque enquanto você está inapto, você não pode tocar nas santidades do Eterno. Tá? A gente não vai fazer a leitura integral dessa paraxá. É uma paraxá com mais de 120 versículos, tá? E aí, como eu já falei para vocês, espero que vocês tenham lido a paraxá, para que a gente possa aproveitar o máximo possível, e que você faça isso durante a semana, que você medite na palavra, que você coloque isso como uma prioridade na sua vida, e eu tenho certeza que o teu crescimento vai ser espetacular, tá? Não comerá até que se purifique. Verso 4 fala assim: todo homem da semente de Arão, que for leproso, que tiver fluxo, das santidades não comerá até que se purifique. E aquele que tocar uma pessoa impura por causa de um morto, ou um homem, quem sair... Enfim, até enquanto você estiver impuro, você não toca, você não tem sacerdócio, você não pratica, você não tem nada. Nada. Ah, mas não importa. Você tem que estar puro. Você tem que estar apto, tá bom? Essa paraxá, ela vai falar também de uma responsabilidade que há sobre o sacerdote. A gente vai correr lá para o verso 11, que fala o seguinte. Aliás, vamos ler do verso 10, fala assim: e todo estranho não comerá da santidade, aquele que mora com o sacerdote e o empregado não comerá da santidade. Aquilo que o sacerdote comia era santo, tá? E sendo santo, um estranho, tá, não podia tocar naquilo que era santo. Então, o sacerdote ele vivia da santidade do Eterno. E aí, muito interessante, verso 11 vai falar assim: e o sacerdote, quando comprar um escravo cananeu com seu dinheiro, este comerá dela, da santidade. Engraçado que um outro homem israelita, da tribo de Judá, da tribo de Dan, da tribo de Naftali, não vai comer da santidade. Mas se for um escravo cananeu, pode comer. Engraçado isso, né? Sacerdote, quando comprar um escravo cananeu com seu dinheiro, este comerá dela, da santidade. E também os filhos da escrava, nascidos em sua casa, eles comerão de seu pão. E a filha do sacerdote, quando se casar com um homem estranho, Levi ou Israel, esta não comerá das santidades. E a filha do sacerdote, quando for viúva ou divorciada, e semente não tiver e voltar à casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, e nenhum estranho comerá dele. Ou seja, quem está debaixo da responsabilidade desse sacerdote, participa da santidade. Quem está debaixo da responsabilidade dessa pessoa, vai também comer da santidade com ela. Isso é um princípio espiritual. Claro que muito diferente e nada tem a ver com aquela história de cobertura espiritual. Por favor, se você acredita nisso, pare com isso. Porque essa cobertura espiritual, onde a pessoa fala, o mal não vai me tocar, o mal não vai me alcançar, não vai me atingir, porque primeiro tem que passar pelo Renato, que é minha cobertura espiritual, para depois chegar aqui. É mentira. É mentira, isso não existe, tá? Você vai comer da santidade comigo, ou com alguém que vai ministrar a palavra para você, alguém que segue os passos de Yeshua e o sacerdócio de Mashiach? Amém. Mas você precisa ter a sua consagração. Você precisa ter um relacionamento com o Eterno. Se você não levar a oferta para o sacerdote oferecer,
Ele não tem nada para oferecer. Então, se você não tem uma vida com o Eterno, eu não posso fazer nada por você. Entende? Então, essa história aí que falam para dominar as pessoas, para colocar medo nas pessoas, é uma tremenda mentira. Isso não existe. Você vai oferecer o seu sacrifício. Tá? Eu, cumprindo a minha função, vou fazer essa oferta ser colocada no altar. Vou separar as entranhas, vou separar a carne, as gorduras, vou fazer o meu papel. Tá? Assim como é feito, né? Era feito no serviço levítico. Agora, não pensa que você está debaixo da cobertura de nenhum homem, não, porque você não está. Se a Arua HaKodesh, se o Espírito Santo não habitar aí dentro de você na sua vida, eu não posso fazer nada por você. Tá? Então, você tem que ter uma relação com o Eterno, você tem que ser templo do Espírito do Eterno. Ponto final. As Escrituras não vão ensinar nada diferente disso. Além do que, o que temos que crer é que o justo, a oração do justo, pode muito em seus efeitos. Quiçá o Eterno, né, se incline para ouvir a nossa oração. Se o Eterno tiver a misericórdia de ouvir a nossa oração, que bom. Com certeza, né, a misericórdia do Eterno vai nos alcançar. Né? Seremos coroados dessa misericórdia, seremos abençoados por isso. Mas não pela cobertura de ninguém, né? Essa história aí, cuidado com esses apóstolos de hoje em dia, tá? Com essas pessoas que ficam pregando essas coisas aí, porque elas te afastam da verdade, da Torá em primeiro lugar, da santidade do Eterno em primeiro lugar, te coloca num caminho ruim e ainda te põe medo. E essa paraxá, ela vai falar o seguinte, né? Então você tem um princípio espiritual, tá? Onde as pessoas vão se alimentar com você, né? Os seus filhos, aqueles que estão debaixo da sua responsabilidade, né? Devem se alimentar e participar dessa mesma porção do Eterno, tá? Isso é um princípio espiritual. Quanto a isso, muito tranquilo. Verso 17 vai falar o seguinte: E falou o Eterno a Moshe, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e lhes dirás: O homem da casa de Israel e do peregrino em Israel, que oferecer seu sacrifício devido às suas promessas e às suas ofertas voluntárias. Para aqui um pouquinho, porque aqui a gente tem um ponto muito interessante da relação, que é o seguinte. Você leu aqui que são promessas e ofertas voluntárias que você fez porque você quis, que você teve o desejo de fazer, que você, por amar ao Eterno, por querer essa relação com o Eterno, você faz essa oferta, você faz essa promessa. Então aí é onde você vai entender, e nessa paraxá lá na frente, porque ela vai falar das festas bíblicas, ela vai te dizer o seguinte, ó, esses são os dias solenes que você tem a obrigação de cumprir. Aqui é obrigação. E aqui o que você está vendo é o quê? Promessa que você fez porque você quis, oferta voluntária. Então aqui há que se entender uma mentalidade de liberdade. Tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso lá na frente ainda, mas aqui nós estamos vendo sobre o sacrifício, tá? Que vai falar o seguinte. E as suas ofertas voluntárias oferecidas ao Eterno em oferta de elevação, para que sejam aceitas conforme a vossa vontade, oferecereis macho sem defeito, do gado, dos cordeiros ou das cabras. Todo aquele que tiver defeito não oferecereis, porque o Eterno não aceita sacrifício defeituoso. Não tem conversa com o Eterno. Então, trazendo isso para a nossa vida cotidiana, eu te diria o seguinte: se o Eterno, como a gente leu na paraxá passada, né? Kedoshim, se o Eterno quer que você seja santo porque Ele é santo, então, o que você pode oferecer para o Eterno a esse respeito? Um sacrifício defeituoso? Ah, Eterno, sabe o que é? É que eu sou mais ou menos. Não. Quando Hashem chama Abraham, ele fala o seguinte: anda na minha presença e seja perfeito. Então, esse é o padrão do Eterno, perfeito. Ele não quer sacrifício defeituoso.
Então, se você vai andar na presença do Eterno, anda com perfeição. Se é santidade para valer, não é mais ou menos santo. Se é que você seja um justo, que seja justo de verdade, não seja imparcial, não tenha duas balanças, dois pesos, duas medidas. É porque eu gosto um pouquinho da maldade aqui, então não. Ou você é justo ou você é ímpio. Né? É o sim, sim, não, não. Não tem. Né? Todos os animais ali são animais, mas uns são perfeitos, outros são defeituosos. Então você tem que escolher, ou você tem defeito, ou você tem perfeição. Então é nisso que a gente tem que entender, que nós precisamos levar perfeição para o Eterno. Se você vai seguir a Torá, siga com perfeição, com verdade. Se você vai levar o nome de Yeshua para alguém, viva Yeshua dentro de você. Né? Não menos do que isso, né? Que Mashiach, que não vivo eu, mas Mashiach vive em mim, então que assim seja. Então não é mais ou menos, não. Então que bom se fosse assim, as pessoas seriam pessoas, né, em quem poderíamos depositar extrema confiança. Mas enquanto a gente não entende, não percebe que esse é o padrão do Eterno, enquanto a gente não para com aquela ladainha, aquela conversinha de que, não, isso é muito difícil, é muito pesado, ninguém consegue. Né? Enquanto a gente não entende que é este sacrifício que o Eterno quer, a sua perfeição, né? Um sacrifício perfeito, sem defeito, tá? Não vai dar certo. Enquanto você não entender assim, não vai servir, tá? Você estará inapto. Aqui nesse trecho, né, ainda tem uma obrigação que eu acho muito interessante falar sobre ela, que fala o seguinte, estávamos lendo verso 11, né? Verso 17, fala assim. Porque, e o homem que ofereceu sacrifício de paz ao Eterno, especificando sua palavra para cumprir uma oferta de promessa. Cego, aleijado, com defeito no olho ou no lábio, com sarna, com impídio, não oferecereis ao Eterno. E ofertas queimadas não fareis dessas coisas sobre o altar ao Eterno. E boi ou carneiro que tem membros um maior que o outro, ou casco fendido, tal. Ele vai falar aqui o seguinte: tenham testículos machucados, moídos, desprendidos ou cortados. Não oferecereis ao Eterno, nem fareis estas coisas aos animais na terra. Então aqui nós temos como princípio, Lê, abaixa aí para mim, por favor, amor, por favor. Nós temos como princípio, né, que você não pode ferir os animais. Isso é um princípio da Torá, tá bom? Muito importante, importantíssimo, tá? Na continuação desse trecho, aí nós temos uma parte que é muito legal, que é o verso 25, que a gente precisa compreender isso de forma definitiva agora, né, que fala, e da mão do estrangeiro não oferecereis nenhuma dessas coisas como sacrifício ao vosso Elohim, porque sua lesão está neles, defeito há neles, não serão aceitos a vosso favor. E da mão do estrangeiro. Por quê da mão do estrangeiro? Porque o estrangeiro, ele tinha um tratamento similar ao dos filhos de Israel, né? Então eles também podiam fazer ofertas para o Eterno. O estrangeiro podia fazer oferta para o Eterno? Podia. Não tinha diferença? Não. Ele podia comer de peça? Podia. Desde que ele fizesse o quê? Circuncisão. Circuncisão, tá? E abraçar a aliança do Eterno, entrar para o povo. E aí essa paraxá, como as demais, elas sempre estão dizendo a mesma coisa. E haverá uma lei, uma mesma Torá será para o natural e para o estrangeiro. Então, com isso, é muito errado, né? Aquelas pessoas que falam que a Torá é para o judeu, é para os israelitas. O gentio, não, o gentio é lei de Noé, isso não existe, tá? Isso é um erro muito grave. Então nós temos aqui o Eterno, né, falando, da mão do estrangeiro também não é para pegar um animal defeituoso, tá bom? Então aqui nós estamos vendo a Torá falando sempre a mesma coisa. A Torá é para a humanidade, é para todo homem, é para todo aquele que nele crer, tá bom?
Então, quando Yeshua vai falar assim, vai para os confins da terra, né, e anuncia para eles, é para anunciar a salvação e ensinar tudo aquilo que Yeshua ensinou. O que Yeshua ensinou? Guarde até o menor dos mandamentos. Opa, então é para ensinar para o estrangeiro, para o gentil, guarde até o menor dos mandamentos? Sim, isso foi o que Yeshua ensinou. Ele falou, e o que ele mandou fazer? Ensina tudo o que eu ensinei. Então, quando ele fala isso, está incluso, né, o que está escrito no livro de Mateus, que inclusive as comunidades judaicas, né, ortodoxas, elas entendem, né, de uma forma errada que Mateus é um livro cristão e não, aquilo é um livro judaico que fala da Torá, do judaísmo e que fala que você tem que cumprir até o menor dos mandamentos, né? Então, muito diferente, ali Yeshua está dizendo que você tem que cumprir todos os mandamentos e ai daquele que ensinar a não cumprir o menor dos mandamentos. E ele ainda fala, agora vai aos confins da terra e ensina Torá. E ensina a palavra do Eterno, a Torá. Nada diferente disso. Então, quem fala diferente disso, ou quem tem a coragem, a audácia de falar para um povo, né? Isso já passou, isso não está vigente, está pregando contra a palavra de Yeshua, porque Yeshua mesmo, ele afirma que enquanto houver céus e terra, e se você tem céu aí, tem terra, então nenhuma letra e nenhum traço da Torá pode ser anulado. Tudo está válido enquanto tiver céu e terra, tá bom? Então, enquanto isso, só enquanto tiver céu e terra, você tem que cumprir a Torá. Agora, passando aqui para um outro ponto, né? Que essa paraxá, ela é fantástica. A gente não pode deixar de falar nisso, porque nós temos condutas que a gente tem que aprender, né? E o verso 27 vai falar o seguinte, olha só. O boi, desculpa, o carneiro ou a cabra, quando nascerem, ficarão por 7 dias atrás de sua mãe, e do 8º dia em diante serão aceitos por sacrifício. É interessante isso, sabe por quê, meus irmãos? Porque a Torá está ordenando, né, que quando nasce um animalzinho, você não pode pegar ele e sacrificar. Ele tem que ficar 7 dias, pelo menos, né, atrás da sua mãe. E se você fizer uma reflexão sobre isso, você vai ver que é o mesmo tratamento que é dado ao homem, né? Antes do homem entrar na aliança do Eterno, antes do homem ser santificado ao Eterno pela Brit Milá, pela circuncisão, ele primeiro fica 7 dias no seio da sua mãe, para depois, no 8º dia, poder ser levado ao Eterno, para ser santificado ao Eterno. Tá bom? Então isso está mostrando para a gente que nós temos que agir com os animais da mesma maneira, né? Se você fala que você ama o próximo, ama o Eterno e você maltrata animais, não. Então é mentira. Então você nem tem a rua do Eterno, né? Então começa por aí. Então quando você olha, né, para uma vida, né, quer seja de um animal, porque a Torá está falando, não pode machucar os animais. A Torá está dizendo que você tem que tratar eles bem. E quando você vai lendo, né, muitas coisas que vão acontecendo, ou quando o Eterno vai trazer um juízo sobre uma cidade, às vezes o Eterno fala assim, tá, não vou trazer porque lá tinha muitos homens e muitos animais. Porque os animais são preciosos para o Eterno, tá? A vida deles é uma vida que o Eterno criou, tá bom? Então o Eterno os ama e ele nos ordena na sua Torá que a gente compreenda isso, que a gente trate os animais com esse respeito e com esse amor, tá bom? Porque guardareis meus preceitos e os fareis, eu sou o Eterno, e não profanareis o nome da minha santidade, e sereis santificado entre os filhos de Israel, eu sou o Eterno, vosso santificador, que vos tirou da terra do Egito para ser vosso Elohim. Eu sou o Eterno. A partir aqui do capítulo 23, do verso 10, onde a Torá vai falar sobre a contagem do Homer, tá? Então, antes disso, ele começa a falar assim, olha, falou o Eterno a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel e dize-lhes, há solenidades do Eterno
que vos proclamareis como santas convocações, essas são minhas solenidades fixas. Então são permanentes. Essas festas, essas santas convocações, elas são fixas, tá? 6 dias se trabalhará e no 7º dia será sábado solene. Santa convocação, nenhum trabalho fareis. É sábado para o Eterno em todas as vossas moradas. Então, Shabat, acabou. Shabat, todo Shabat é uma solenidade. Todo Shabat não é para trabalhar. Todo Shabat não pode ser profanado. Tá bom? Então, aqui nós temos uma festa. Tá? Mas aí nós temos, nessa paraxá, essas festas fixas, as santas convocações, tá? Que tem um tempo determinado. E aí eu fico vendo... Daqui a pouco aparece manda um WhatsApp e fala assim, porque lá não sei aonde vai fazer festa de tabernáculos. E eu fico olhando e falo assim, mas que dia? Vai ser semana que vem. Semana que vem? Mas por que semana que vem? Tem data, meu filho, tem calendário, a Bíblia traz um calendário nela, né? Existe um dia que o Eterno falou, é neste dia. Por que você vai fazer diferente? Sabe por quê? Porque isso é o cumprimento de uma profecia que diz, mudarão os tempos e as leis. Quem? Quem que vai fazer isso? Hassatã. Quem? A igreja de Satanás. Né? Então nós temos que tomar cuidado, porque nós temos uma Torá que é eterna, um estatuto perpétuo, né? Que fixa o dia que o Eterno falou, é neste dia, eu tenho encontro com você nesse dia. Esse dia é santa convocação, não pode trabalhar, não pode fazer obra servil e N coisas. É uma solenidade, fixa. Não é você que vai inventar o dia que você vai querer fazer tabernáculo não sei aonde, tá? Por favor, não façam isso, por favor. Então você vai ter aqui, contagem do Homer, aqui vai começar, a Torá vai começar a falar, né? Essas são as solenidades do Eterno, as santas convocações, que proclamareis no seu tempo determinado, não é quando você pensa que tem que ser, é no tempo do Eterno, que já está determinado, tá? No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, é Pêssah para o Eterno. Então, a Páscoa que o mundo comemora lá no calendário gregoriano não tem nada a ver com a nossa Pêssah, tá bom? Que eles estão fazendo as aberrações, as abominações, e eles estão comemorando o dia da deusa da fertilidade, a divindade demoníaca Íster. Deixa eles, não tem nada a ver com a gente. E ainda que você esteja vendo esse vídeo, você quer comemorar isso, tudo bem, você tem a sua liberdade, mas nós aqui somos da Torá, então nós vamos fazer para o Eterno a solenidade do Eterno no dia que o Eterno fixou a data. Tá? Então é assim que nós caminhamos. E aos 15 dias do mesmo mês, a festa dos ázimos. Eu não vou ler na íntegra, meus irmãos, porque senão vai demorar muito. Mas aqui o Eterno vai falando o seguinte, olha só. Então você tem Pêssah, festa dos ázimos, e lá no verso 10, ele fala o seguinte, olha, quando vocês, né, entrarem na terra que eu vos dou, né, e cortardes a sua ceifa, trareis ao sacerdote um homer das primícias de vossa ceifa. O que é o homer? O homer, ele é um maço, né, de espigas de cevada. E aí o sacerdote fazia com esse homer uma oferta para o Eterno, né, de oferta movida. Então ele ia lá e movimentava esse homer para o Eterno, tá? E só depois desse ritual é que podia comer a nova plantação, né? Aquela safra nova. Então aqueles grãos verdes, né? Você não podia comer. Enquanto o sacerdote não fosse lá diante do Eterno, oferecer para o Eterno, né? As primícias, consagrar o Eterno, agradecer o Eterno, enquanto isso você não podia comer daquela safra nova, tá bom? Então você só estava liberado para comer, né, da nova colheita depois que isso fosse feito. E aí você tem a contagem do Homer, que são 50 dias, está aqui no texto da Torá. Isso que eu vou falar para vocês é Torá, tá? O que está escrito aqui, tá? Então você ia ter as semanas, né, que iam bater aí os 50 dias, conforme a Torá, da contagem do Homer, tá? Acho que está aqui, deixa eu ver, verso 15.
E pão, farinha feita de grãos verdes, torrada no forno, e grãos verdes, cereais, não comereis até este mesmo dia, até trazerdes a oferta do vosso Elohim. Estatuto perpétuo por vossas gerações. Verso 15. E em todas as vossas habitações. Mas eu não estou em Israel, não importa. Eu moro no Brasil, em todas as vossas habitações. Eu habito aqui? Aqui também. Tá? Tem que cumprir e observar os mandamentos do Eterno. Tá? Verso 15. E contareis para vós, desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, desde o dia em que tiverdes trazido o homer da movimentação, 7 semanas completas serão. Até o dia seguinte da 7ª semana, contareis 50 dias e oferecereis oblação nova de trigo ao Eterno. Tá? Então, o que acontece? Então, você tem aqui uma contagem, que é a contagem do Homer, até a festa de Shavuot. Então, 50 dias depois de Pessah, nós temos a festa de Shavuot. É interessante, né? Porque esse período do Homer, essa contagem do Homer, para nós, judeus, isso é muito importante, porque ela representa um período de purificação, tá? Porque o povo, quando saiu do Egito, eles estavam impuros, né? A mentalidade deles ainda era uma mentalidade escrava. Eles tinham os conceitos que adquiriram na terra do Egito. Eles então precisavam de um tempo para se libertar daquele conceito, para se libertar daquela mentalidade, para estarem aptos para receber a Torá do Eterno, né? Então assim nós também estamos caminhando, fazendo o Teshuvá. Por quê? Porque estamos aprendendo a Torá, estamos saindo do Egito, deixando as coisas velhas para trás, para que a gente possa receber a Torá do Eterno, cumprir a Torá do Eterno e honrar o nome de Yeshua HaMashiach, né? Então, assim, esse período do Homer é muito importante para a gente, tá? Também os sábios fazem uma alegoria, né? Dizendo que essas semanas de purificação, essas 7 semanas, é como aquele período de purificação da mulher que está impura, né? Então, é importante que você, nesse período, você se purifique das coisas que não são da Torá, né? Das coisas do passado, das coisas que não fazem parte dessa caminhada de Teshuvá, né? Então, até vou fazer aqui a leitura. Na página 361 da Torá, dessa Torá aqui da editora Sefer, essa aqui, ó. Então você vai ter aqui um comentário de Rashi, que vai dizer o seguinte: ora, o povo de Israel, antes da revelação do Sinai, não estava limpo ainda das impurezas egípcias. A sua permanência na terra estrangeira tinha contaminado seu corpo e sua alma. Para ser julgado digno de receber a lei, ele teve que despojar-se, em primeiro lugar, de suas impurezas físicas e morais e contar 7 semanas, 49 dias, mais um, né? Que representam o quadro dos 7 de espera da mulher antes de sua purificação integral, tá bom? Então aqui fazendo aqui uma alusão a esse período de purificação. Então é muito importante, irmãos, que a gente prossiga e caminhe assim. E esse período, que é período de contagem de Homer, né, ele tem que trazer essa lição. Nós precisamos compreender essa lição. Sabe por quê? Porque se você não entender direito as coisas, né, você vai poder incorrer num erro que a gente vai ver no final dessa paraxá aqui, de uma pessoa que morreu porque não entendeu direito as coisas e agiu mal. Tá? Então aqui, a primeira coisa que eu tenho para falar para vocês sobre mentalidade, né, mentalidade escrava, é a seguinte: nessa paraxá, desde o começo, você está vendo o Eterno falar das ofertas voluntárias. Então, quando você está cumprindo a Torá, o que é obrigatório, você está lendo aqui, olha, são festas, solenidades fixas. Quem não cumprir, essa alma será extirpada. Quem não cumprir, eu vou, enfim. O Eterno vai punir. Tá? Então, você é mandamento, e quem está de fora da vida. Tá? Isso que a Torá está falando. Quem está de fora disso aqui não tem parte com Hashem. Então você tem isso que é fixo, mas você não pode vir com mentalidade de escravo. Você não pode entender ou achar que isso é uma escravidão. Porque não é uma escravidão. O Eterno não obriga ninguém.
né? Então você tem aqui as suas ofertas voluntárias de um relacionamento, tá? Não de um escravo para um senhor, mas é de uma relação de amor, aonde o Eterno faz uma aliança com você, impõe para você sim mandamentos e obrigações, mas você também tem o prazer de oferecer para o Eterno, né? E formando esse conjunto, que não está só nisso, você tem o quê? O fato de que se você está dentro dessa aliança, as bênçãos do Eterno repousam sobre a sua vida, e aí vem a palavra que diz: serás bendito ao entrar, bendito ao sair, e tudo que tu colocares a mão será abençoado, o seu animalzinho no campo, os seus filhos. Ou seja, não é uma relação de um senhor para um escravo, mas é uma relação de liberdade. E é por isso que os Talmidim de Yeshua, eles chamam a Torá de lei perfeita da liberdade, porque você não está obrigado a fazer nada. A palavra ainda diz o seguinte: quem está impuro, que se impurifique mais, tá? Mas quem é santo, se santifique ainda. Então essa é a relação. Se você é santo, se santifique ainda. Você está dentro de uma relação de obediência, de servir ao Eterno, sim, mas isso não é a tua obrigação, isso tem que ser o teu prazer. Você tem que desejar essa relação com Ele, você tem que desejar seguir esse caminho com Ele, você tem que querer. Por isso são ofertas voluntárias. Você precisa tomar uma decisão e dentro dessa decisão, né, querer uma relação com o Eterno, um relacionamento. Não é barganha, não é troca, não é toma lá da cá, é outra coisa. Então quem pensa no toma lá da cá, ainda está com a mentalidade do Egito. Tá? Ainda está olhando, né, para o Eterno como se ele fosse os Balaíns, como se ele fosse as divindades demoníacas, né, que escraviza as pessoas, que faz passar o filho pelo fogo e N coisas. Mas não, o Eterno nos chama para uma relação de amor. Então quem não compreende isso, não está pronto para olhar para a Torá. Aí que você vai encontrar essas pessoas que falam que a Torá é um peso, que é uma palavra maldita, que decaiu da graça, porque são nécios, que não conhecem a palavra do Deus vivo de Israel, do Elohim vivo de Israel, não sabem nada do que Yeshua ensinou, não sabem nada do que está descrito nas epístolas de Rav Shaul, não sabem nada de nada e por isso fazem essa bagunça e esse desserviço e estragam a vida das pessoas que amam o Eterno e que gostariam de fazer o que é certo. Tá? Então, é muito importante que a gente entenda isso. Mentalidade do Egito fica para trás. Para isso, na sabedoria infinita do Eterno, nós temos a contagem do Homer, esse período de purificação, para que você se desprenda das amarras da servidão, para que você entre num reino de amor, de justiça, né? Sabendo que você foi amado primeiro, em primeiro lugar ele te amou, né? Ele primeiro te amou. Agora você pode corresponder a esse amor, porque você está reconciliado com o Eterno através do sacrifício de Yeshua. Então é essa mentalidade, o que é totalmente diferente do que se prega, do que se fala, do que a teologia diz e do que os gurus, né, que surgem por aí, criando várias coisas que não existem, dizem também por aí. Tá? No verso 24 você vai ter o quê? Verso 24, Yom Teruah, não é isso? Fala aos filhos de Israel dizendo: no 7º mês, o primeiro dia do mês, será para vós descanso solene memorial de toque de shofar, convocação de santidade, nenhuma obra servil fareis. E oferecereis oferta queimada ao Eterno. Então aqui Yom Teruah, ou como a gente faz o Rosh Hashanah, tá? Que seria aí, enfim, o Yom Teruah. E falou o Eterno a Moshe dizendo: mas aos 10 dias deste 7º mês é o dia das expiações, Yom HaKippurim, convocação de santidade será para vós, e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Eterno. Nenhuma obra fareis neste mesmo dia, porque é dia de expiações, para expiar por vós diante do Eterno, vosso Elohim. Porque toda alma que não se afligir neste mesmo dia
será banida de seu povo. Então aqui, entendendo agora da forma correta, a gente está vendo o seguinte: ou você tem parte com o Eterno ou você não tem. Ou você está dentro ou você está fora. Ou você oferece sacrifício perfeito ou não ofereça nada. Tá bom? É tudo ou nada. Então aqui você tem solenidade, e que se você não cumprir, toda alma que não se afligir nesse mesmo dia será banida do seu povo. E toda alma que fizer alguma obra nesse mesmo dia, destruirei aquela alma do meio de seu povo. E é muito importante que a gente fale sobre isso. Não está na moda, né? Não é o que as pessoas querem ouvir, mas é importante, porque aqui é um assunto de vida. Então aqui nós temos que trazer, né, para o nosso contexto de vida, os mandamentos do Eterno para que você viva. Porque Yeshua ensina isso, né? O meu povo perece por não conhecer as Escrituras. E, amados, literalmente perece, tá bom? E perece com a Bíblia debaixo do sovaco. Eu fico triste com isso. Que a pessoa está, às vezes, seguindo uma estrutura religiosa há 10, 15, 20, 30 anos e não sabe o que está escrito na palavra. E a pessoa é assídua, a pessoa vai toda semana, vai lá para o serviço religioso. E a pessoa toda semana está ouvindo uma pregação, alguma coisa, e a pessoa está ouvindo aquilo ali, sabe, 3, 4 vezes por semana. Você está entendendo? Então, assim, isso é uma realidade da vida de muitas pessoas, e não sabem disso aqui. Uma coisa tão importante, um assunto de vida ou morte. Tá? Então, aqui, nenhuma obra fareis, estatuto perpétuo será para vossas gerações. Aqui nós temos também, né, que se organizar para quê? Para conciliar esse calendário do Eterno com os nossos compromissos do mundo. Olha só uma coisa, vamos lá, verso 33. Tá. 32. Dia de descanso solene é para vós, e afligireis as vossas almas. Aos 9 dias do mês à tarde, de uma tarde a outra, celebrareis o vosso dia de descanso. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste 7º mês será a festa das cabanas, Sucote. Por 7 dias ao Eterno. No primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Aí 7 dias de festa, aí ele fala assim: no 8º dia haverá santa convocação para vós, e oferecereis ofertas queimadas ao Eterno, é dia festivo, ao qual o Eterno vos retém, nenhuma obra servil fareis. Então, no primeiro dia e no 7º dia, você não pode trabalhar. Então, aqui nessa paraxá, a gente tem que alinhar isso. Você começou, tivemos Pessa agora vai vir as demais festas durante esse ciclo. O que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu calendário lá, marcar no seu calendário, abre o calendário judaico, abre o calendário gregoriano, vê as solenidades do Eterno que não vai cair no final de semana, você está folgando, e você já vai, né? Se você é da sinagoga, claro, você vai ter o suporte da sinagoga para fazer isso, né? Inclusive um suporte documental. Agora, se você está livre, leve e solto aí, mas está fazendo techuvá, você vai ter um calendário para você sentar lá com o teu chefe e falar assim: eu preciso desse dia, tá bom? E não são muitos dias, no entanto, por exemplo, nessa época festiva você tem várias festas próximas umas das outras em que você tem que parar a vida realmente naquele período para cumprir as solenidades do Eterno. Sabe o que muitos judeus fazem pelo mundo? Eles tiram férias, eles conciliam as férias com esse momento festivo para que eles não descumpram o mandamento do Eterno, tá bom? Porque o Eterno em primeiro lugar, né? Não tem acordo. Ou você faz ou você faz. Não tem sacrifício defeituoso que será queimado no altar do Eterno, que será aceito no altar do Eterno. É isso que a gente precisa entender, tá bom? Esses são os padrões de santidade do Eterno, tá? Capítulo 24, verso 1, vai falar uma coisa interessante. Falou o Eterno a Moshe, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliva puro, batido, para a iluminação, a fim de acender a lâmpada contínua. Aqui nós temos um conceito chamado Ner Tamid. Então hoje, quando você vai numa sinagoga, né,
em um localzinho especial lá, que quem é da sinagoga sabe onde que é, tá? Quem não é, vai ficar curioso. Vai para uma sinagoga para descobrir. E ali fica uma luz contínua que não é apagada de jeito nenhum, em momento nenhum. Ela fica acesa sempre, tá? Em função, quando você entra lá, você vai ver a luzinha acesa lá, vai falar o que é aquilo ali, aí você vai lembrar dessa Parashá Emor e vai saber que aqui é o conceito dessa luz contínua, tá bom? E vamos lá. Temos um caso aqui nessa Parashá muito interessante, a gente tem que falar um pouquinho sobre ele, porque nós estamos aí, ninguém está ileso, tá? Nós estamos sujeitos a errar, e o importante é que a gente não erre, que a gente aprenda com os erros dos outros, e esses erros estão descritos aqui na Torá, nas Escrituras, para que a gente aprenda com eles, tá? E diz assim, ó, 24, verso 10. E saiu o filho de uma mulher israelita, que era filho de um homem egípcio, no meio dos filhos de Israel. Ele também era um filho de Israel, tá? Nasceu de um ventre judeu, é judeu, tá? Ponto. E brigaram no acampamento o filho da israelita e um homem israelita. E blasfemou o filho da mulher israelita o nome do Eterno e amaldiçoou-o. E trouxeram-no a Moshe, e o nome de sua mãe era Shelomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. E puseram-no em detenção até que viesse a sentença ditada pelo Eterno. Então aqui você tem um caso de uma pessoa que dentro daquele contexto do Êxodo, né? Aquele contexto fantástico, onde o Eterno fez milagres imensos, né? Onde o Eterno falou com o povo do Monte Sinaí, a terra estremeceu, enfim, né? Entregou a Torá. Ou seja, esse rapaz estava ali vendo Moshe, né? Estava dentro desse contexto. E com tudo isso ele teve o erro, né? De blasfemar contra o nome do Eterno. Blasfemou e amaldiçoou o Eterno. Então a sentença dele é a seguinte: e falou o Eterno a Moisés, dizendo: tira aquele que amaldiçoou para fora do acampamento, e porão todos os que o ouviram as suas mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: todo homem que amaldiçoar ao seu Deus, seu Elohim, levará sobre si o seu pecado, e aquele que blasfemar o nome do Eterno certamente será morto. Toda a congregação o apedrejará, seja peregrino ou natural, ao blasfemar o nome do Eterno será morto. Só que lembra que no começo dessa Parashá, nós estávamos vendo que aquela pessoa que tem uma conduta ruim, ela profana o nome do Eterno. Então, quer dizer, a pessoa olha para você e está vendo quem aí? Está vendo, ó, aquele ali é fulano, discípulo de Yeshua. Aquele ali é fulano, judeu da sinagoga. Olha lá, então, você, quando não tem uma vida de acordo com as Escrituras, né, e uma conduta correta, você está profanando o nome do Eterno. E isso é muito sério, isso é muito grave. Então não dá para ser meio sacrifício, nem um sacrifício defeituoso, não. Não dá. O Eterno não vai aceitar isso. Então, ou é um sacrifício perfeito, ou você vai levar o melhor, e o seu melhor tem que ser a perfeição, tá? Ou não tem acordo, tá bom? Não tem acordo. Então nós temos aqui o quê? Um compromisso, uma aliança, não é um ticket de um parque de diversão que você fala: eu me arrependo no último minuto para o Senhor me salvar. Isso não existe, tá? Isso não existe. Levará, você que não abençoa o nome do Eterno, você vai levar sobre si o seu delito. Pronto, levará sobre si o seu pecado. Então abençoe o nome do Eterno, não o contrário. Tá bom, meus irmãos? Essa Parashá, ela traz muitas coisas, inclusive por falar das festas, a gente podia aqui desbravar muitas coisas, muitos assuntos. Eu vou aproveitar essa ocasião para a gente falar aqui só de um pedacinho, porque a gente já está com 1 hora aqui já de conversa, né? Para trazer só um pedacinho, porque
Na festa de Sukkot, você tem... Deixa eu pegar aqui. O que está escrito aqui? Festa de Sukkot. Vai falar assim: por 7 dias ao Eterno, no primeiro dia haverá. Tá aqui. Você vai ler no 23, verso 40, que diz assim: e tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, o etrog. Esse fruto, né? Ele tem sabor e tem aroma. Né? Então, ele é cheiroso e é saboroso, que é um fruto de uma árvore cítrica, tá? Então, você vai pegar, né? Tomareis para vós no primeiro dia o fruto da árvore formosa, o etrog, palmas de palmeiras, ramos de murta e de salgueiro de ribeira. Então, são 4 plantas aqui. E vos alegrareis diante do Eterno. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre sabedoria judaica. Vai lá quando você puder, na nossa página do Facebook, que tem um artigo que eu deixei lá para vocês. O título dele é A Imortalidade do Povo de Israel e Sukkot. Tá? Lá você vai ver um artigo muito, muito legal. E vale a pena você ler. Eu vou ler um pedacinho dele, só para a gente desfrutar disso, tá? Nessa época devemos fazer uma alusão das 4 espécies, aos 4 tipos de judeus que formam o nosso povo. O etrog tem sabor e tem aroma. O lulav tem sabor, mas não tem aroma. E a murta tem aroma, mas não tem sabor. E o salgueiro não possui nenhum nem outro. Então, a gente vai ver nessa alusão, né, que existem 4 espécies, né, 4 tipos de pessoas, né, de judeus. Uns que são como o etrog, né, que tem o conhecimento da Torá e a prática. Agora, outro só tem o conhecimento da Torá, mas não pratica. E o outro pratica aquilo que é justo, mas não tem o conhecimento da Torá. E tem um que não tem nada, não faz nenhuma coisa nem outra. E não é muito incomum que você encontre as pessoas que têm boas práticas, mas não conhecem a Torá. E também como não é incomum que você encontre pessoas que conhecem a Torá, mas praticam mal. Né? O que tem que chamar a atenção para a gente é que nós precisamos fazer boas escolhas. Seja como o etrog, né? Como essa fruta formosa, né? Dessa árvore formosa. Seja uma árvore formosa para o Eterno. Não seja um sacrifíciozinho meia boca, tá? Uma coisa imperfeita, uma coisa que o Eterno não vai aceitar. Né? Então, faça o teu melhor, tá? E seja uma coisa aprazível, que tem sabor, que tem aroma e que pode temperar esse mundo, porque a palavra diz que nós somos o sal da terra e somos a luz do mundo. Então, assim nós temos que ser para que Yeshua seja honrado e glorificado nesse mundo, tá bom? Meus amados, que Hashem nos dê uma semana abençoada, Shavua Tov, que o Eterno os abençoe de sobremaneira e que vocês possam produzir para o reino, que vocês possam ser sacrifícios que serão recebidos e aceitos, né? Nos braços do nosso Pai amado, tá bom? Fiquem na Shalom do Eterno, eu vou me despedindo aqui. Um abraço, Shalom.